Esta foi uma semana para consolidar o giro político vivido pelo Brasil nos últimos 6 meses. Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula na Lava Jato, na fase mais dura, quando o presidente estava preso em Curitiba, estava sob perseguição judicial, Cristiano Zanin tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal. Declaro empossado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Sua Excelência, o ministro Cristiano Zanin. Foi uma posse discreta, como deve ser, no Supremo, mas muito concorrida. Mais de 800 pessoas compareceram, autoridades de vários poderes, advogados, juristas, muito concorrida. Mas sem grandes discursos, sem falas retumbantes. A gente tem imagens aqui, inclusive o presidente Lula esteve na posse e na saída disse apenas uma frase: estou feliz. Foi dado o recado. Zanin é o ministro mais jovem nesta composição do Supremo Tribunal Federal. Poderá ficar no cargo até 2050, quando vai completar 75 anos de idade. A importância da posse de Zanin no Supremo não foi o ato em si, mas o simbolismo político que ela envolve. 6 anos atrás, Zanin estava sendo maltratado por Sérgio Moro nas audiências lá em Curitiba. Vocês se lembram? Aqui a gente tem uma imagem, olha, o Zanin ao lado do Lula, o Sérgio Moro arrogante, não aceitava nenhum pedido do Zanin, tratava como se fosse um advogado de segunda linha. Eram cartas marcadas, né? Ali era um julgamento fajuto, tudo combinado entre o Sérgio Moro, que era o juiz, e os procuradores, o Ministério Público, o Deltan Dallagnol e os outros. E ali ele usava toda a arrogância dele do cargo para fazer política e destratava o advogado. O Zanin teve coragem de construir a tese e capacidade técnica de construir a tese do lawfare. O que é o lawfare? É a ideia, é o conceito de que você utiliza a justiça politicamente para perseguir os adversários. Tem tese sobre isso, tem juristas internacionais de outros países que escrevem sobre isso. O Zanin foi lá na Europa, buscou depoimentos, buscou pareceres, foi construindo essa tese, inclusive em debates nas universidades, fazia defesa de Lula nas audiências e, ao mesmo tempo, foi construindo essa tese no debate público, jurídico, e venceu. Foi muito importante, muita gente não acreditava que seria possível reverter toda aquela onda. Então, tem um simbolismo muito grande ele virar ministro do Supremo agora, até porque o perseguidor, o Sérgio Moro, queria muito esta vaga, que agora está com o Zanin. Vocês se lembram? O Moro mandou prender o Lula em 2018 para que ele não fosse candidato, favoreceu o Bolsonaro, em parceria com os militares, e aí virou ministro da Justiça do Bolsonaro. Sempre de olho, uma vaga no Supremo. Ele achava que ali aquele cargo de ministro da Justiça seria uma ponte para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Só que o Bolsonaro, quando abriram as vagas para o Bolsonaro nomear, ele deixou o Moro de lado, desprezou, o Moro foi usado, né, e acabou saindo do governo porque viu que, apesar de ter feito tudo que o Bolsonaro queria, não ia ganhar de presente a vaga no Supremo Tribunal Federal. O Moro se lambuzou no bolsonarismo e perdeu. E esta semana assistiu o advogado que ele tanto perseguiu e maltratou, virando ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma imagem forte. Vamos olhar também para esta foto, esta outra imagem. Sérgio Moro, padrinho de casamento da Carla Zambelli. Isso aqui tem 3 anos. Foi no começo de 2020. Naquela altura, o Moro era ministro do Bolsonaro, ministro da Justiça, e a Zambelli, uma das principais deputadas bolsonaristas. Estavam os dois juntos, né? Símbolo daquele momento de poder da extrema-direita no Brasil. E esta semana, em que o Zanin toma posse no Supremo, a Carla Zambelli também sente o que significa ela ter atuado da forma como atuou ao longo dos últimos anos. Quem é a Carla Zambelli? É aquela deputada que na véspera da eleição, agora em 2022, saiu com uma arma na mão, perseguindo um cidadão em São Paulo. Achava que podia fazer isso, porque estava imune
né, pelo bolsonarismo. Eles achavam que iam ganhar a eleição, iam implantar um regime fascista no Brasil, autoritária, espalha fake news. E esta semana sofreu busca e apreensão, determinada pelo Supremo. Por quê? Porque a Carla Zambelli está envolvida num caso muito complicado. Vocês se lembram daquele hacker que conseguiu entrar nas conversas do pessoal da Lava Jato de Curitiba e comprovou que eles combinavam tudo com o Sérgio Moro? Vocês se lembram dele? O Delgatti? Pois é. O Flávio Delgatti, ao entrar naquelas conversas e conseguir vazar depois, ele mostrou que a Lava Jato era um jogo de cartas marcadas. Só que depois, é um sujeito com uma história meio complicada, ninguém sabe muito bem por que ele fez isso. Ele passou para o outro lado, ou tentou. A Carla Zambelli, olha aqui a imagem, a Carla Zambelli junto com o Delgatti, cooptou o Delgatti para o bolsonarismo na campanha do ano passado. Queria que ele entrasse nas urnas para mostrar que as urnas eleitorais não eram seguras. Não conseguiram, mas houve o pedido para que ele entrasse no sistema. Inclusive o Delgatti foi preso e no depoimento à polícia disse: a Carla Zambelli me levou para conversar com o Bolsonaro e o próprio Bolsonaro me perguntou se eu conseguiria entrar numa urna eletrônica para quebrar o sigilo da urna. Ou seja, ele está dizendo que o presidente, o presidente da República, propôs um crime contra a democracia brasileira e a Carla Zambelli foi a intermediária. Ela que fez a contratação. Tem registro dos pagamentos da equipe da Carla para o hacker. Da Carla Zambelli para o hacker. Então, ela se enrola bastante. A polícia fez busca e apreensão na casa da Carla Zambelli e prendeu o hacker Delgatti. Enquanto o país dá estas voltas, a economia dá bons sinais. A gente já vinha acompanhando. A bolsa em alta, a inflação em baixa, o dólar também vinha caindo. Agora aconteceu mais um fato importante. Agências de classificação de risco melhoraram a avaliação do Brasil, dizendo que a economia está mais sólida. A equipe do Haddad conseguiu aprovar a reforma tributária, arcabouço fiscal, e o Brasil bateu recorde de balança comercial em julho. Foi o melhor julho da história. O que é balança comercial? Tudo que a gente exporta e tudo que a gente importa. O saldo é positivo, como nunca houve na história brasileira, e deve ser um recorde de 2023 na balança comercial. Isso ajuda a deixar ainda mais sólida a economia. O que faltava? Baixar os juros. A gente vem dizendo isso toda semana. E agora, finalmente, o Copom, o Banco Central, do Roberto Campos Neto, bolsonarista, não tinha mais saída. Baixaram os juros. 0,5 ponto percentual. Ainda assim, o Brasil tem a maior taxa de juros real do planeta. Nós estamos com uma taxa de juros ainda acima de 13%, inflação a 3%. Então, se você faz 13 menos 3, dá 10% de juros reais. Não existe isso em lugar nenhum do mundo, né? Mas é o começo. É uma trajetória de queda e isso vai incentivar os empresários, investidores a tirarem dinheiro do banco e botarem em investimento real, em novos empreendimentos. Isso, teoricamente, para 2024, deve gerar mais emprego, melhorar o clima geral na economia brasileira. Nesta semana também saiu a informação de que o Campos Neto, que demorou tanto para baixar os juros, e a gente dizia, faz isso porque é bolsonarista. E a turma dizia, não, ele é um técnico. Técnico? A reportagem mostrando que durante a campanha ele não só foi votar com a camisa amarela para marcar o voto no Bolsonaro, como participou ativamente, organizando planilhas com pesquisas que orientavam a campanha do Bolsonaro. Então é um presidente do Banco Central que age politicamente e por isso atrapalhou a retomada da economia brasileira, mas teve que se dobrar à realidade, baixou os juros e agora o Brasil tem tudo para retomar um ciclo de crescimento econômico com estabilidade a partir de 2024.